Jeremias 42, vamos começar a fazer os 10 primeiros versículos de Jeremias 42. Eu fiz o 41, né? Que possui 18 versículos em 2 vídeos. Agora eu vou fazer 42, que também possui, esse possui um pouco mais, 22 versículos. Acompanhe comigo os 11 versículos. Vou fazer 2 vídeos de 11 versículos. Dá certinho, né? 22. Então vamos lá. O primeiro versículo de Jeremias 42 começa assim: Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías. Nomes bíblicos a gente tem que ler com cuidado, porque senão erra. E todo o povo, desde o menor até o maior. Versículo 2 agora. E disseram a Jeremias, o profeta: Caia agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto. Povo, né? O restante do povo. Porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos. O terceiro versículo fala assim: Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. O quarto versículo agora. E disse-lhes Jeremias, o profeta: Eu vos ouvi. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for, o Senhor vos responder, seja o que for que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei. Não vos ocultarei nada. O quinto versículo agora. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor entre nós testemunha da verdadeira, ou melhor, da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te ensinar a nós o Senhor teu Deus. Sexto versículo então fala assim: Seja ela boa ou seja má a voz do Senhor, nosso Deus, a quem te ou enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor, nosso Deus. Sétimo versículo então fala assim: E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Oitavo versículo agora. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. Nono versículo e penúltimo desse vídeo. Ou melhor, eu vou fazer até o 11º, né? É o antepenúltimo então. E disse-lhes: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para lançar a vossa súplica diante dele. 10º versículo fala assim: Se de boamente ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. O 11º e último desse vídeo, então, fala assim: Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temes. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos. Até aqui. Depois eu faço os últimos 11 versículos, que vai até o 22, né? Como eu falei.
Então, olha só. Aqui eu estou fazendo o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, e logo vou chegar nos Evangelhos. Talvez você já tenha visto um vídeo neste canal a respeito de Jeremias 42. Provavelmente sim, eu fiz, né? Antes de conhecer a verdade, antes de conhecer, de saber do engano do templo, do engano do dízimo, né? Que é cobrado, eu nunca entendi o porquê. Ficava me perguntando qual o motivo de Deus precisar de dinheiro. E até que o Espírito Santo revela através de outras pessoas, né? Ele usa quem ele quer, a hora que ele quer. Vídeos, né? E a gente confirma na palavra e dá certinho. Quando a verdade é uma só, não tem meia verdade nem mais de uma verdade. Então a verdade ela aparece. E veio através de vídeos, né? De outros que já foram convencidos pelo Espírito Santo com o texto e o contexto de tudo, né? A respeito do erro de Davi ao fazer o templo, ao deixar Salomão fazer o templo, né? Ele entendeu que deveria fazer um templo, Deus falou para não fazer. Quando veio Salomão, que era seu filho, teimou em fazer um templo que não era para ter sido feito. O templo, na verdade, somos nós. Deus falou que traria um templo seria perpétuo. Esse templo é Jesus. E nós somos esse templo também. Né? Nós somos templo do Espírito Santo, como Jesus falou. Enviarei o meu Espírito, o Espírito Santo, e habitará dentro de vocês, no coração de vocês. Então, diante de todo esse engano, a gente precisa, além de levar a palavra, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, a verdade. A verdade de que a última ceia foi a última mesmo, né? Não foi a penúltima, não foi a primeira, foi a última. E essa ceia aconteceu para Jesus através da matéria, através do pão material, do vinho, da água, mostrar o espiritual. E é isso que eu não entendia e hoje entendo. E levo essa verdade de graça como recebi. A gente abre o canal aqui, se monetizar tudo bem, se não a gente vai fazendo vídeo até quando Deus quiser. Até o último fôlego de vida. Né? Receber de graça e dar de graça. Então por aí você já tem uma noção de como é errado o sistema religioso de hoje. Que não aceita você receber a palavra de graça. Você vai num templo desses religiosos, eles te cobram o dízimo e se você não der, eles te chamam de ladrão ainda. Você está roubando de Deus. E uns, né, para justificar essa cobrança do dízimo e de ofertas, que não está na Bíblia, eles alegam que precisam arrumar o ar-condicionado, pintar a igreja, né, que é um templo religioso, a igreja somos nós, ali não era para existir, e para comprar papel higiênico, comprar um monte de coisa. Eu também imaginava assim, sabe? Eu também pensava que nós deveríamos sustentar um templo religioso, quando na verdade não. Ao invés de gastar esse dinheiro nesses templos de pedra, que não sobrará pedra sobre pedra, como disse Jesus, deveríamos ajudar aquele que trabalha muito, ganha pouco e não consegue sustentar a sua família. E esse é o ID de Deus, verdadeiro, né? Ajudar quem não consegue vencer o pobre, né? Ajudar o pobre. Apesar de sermos pobres, o pouquinho que temos se repartirmos, Deus abençoa. E eles, os lobos, né, em pele de ovelhas, tentam tirar toda a lã das ovelhas nesses templos de pedra, alegando que você não dando seria um ladrão. Aí você fica com medo de Deus, de ser castigado, e acaba fazendo o errado. Exatamente. Se fizer isso, está fazendo errado. Se você, por melhores das intenções que tiver, compactuar com isso, ajudar a financiar um templo de pedra, onde existe um altar, e o altar só existe para sacrifício, se você pensar bem, como era no Antigo Testamento, como era no tabernáculo, sacrifício. Só que Jesus já fez o sacrifício. Não tem que sacrificar mais nada.
Você tem apenas que tomar posse do que fez Jesus, que foi morrer por nós, nos salvar. E veio em carne e osso para nos falar isso. Ele nos falou isso, está escrito isso. Apesar de terem tirado boa parte dos evangelhos, né? Existe evangelho até mesmo de Jesus, de Tiago, de Felipe, de Maria Madalena. Existe o livro de Enoque, foi tirado, Enoque. Apesar de a Bíblia falar de Enoque, foi tirado o livro de Enoque. Então foi escondido muita coisa da gente. E como diz Paulo, a gente por enquanto vê em partes, mas então veremos face a face. Então a gente vai conhecer toda a verdade, mas a verdade que já está aqui é óbvia. Atos 17, 24 diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Onde ele habita então? Em templos feitos por Deus, que somos nós. Jesus disse, derrube esse templo e eu reerguerei em 3 dias. E eles imaginavam que era aquele templo de pedra, que não deveria existir. Em outra situação, Jesus fala que eles rejeitaram, os construtores rejeitaram a pedra angular, que era ele. Então Deus fez a promessa para que Jesus viesse e fizesse a igreja, que somos nós, cada um de nós. E ele era o único pastor. Então não existe pastor, não pode existir pastor, não chame, Jesus falou isso, não chame ninguém de pai, de mestre, de padre, de papa, na terra, pois só há um Deus, só há um Pai que está no céu. Então tudo está escrito. E as pessoas não entendem, assim como eu não entendia. Mas aqueles que são de Deus, aqueles que são, Jesus falou que muitos seriam chamados e poucos escolhidos. Os poucos escolhidos são aqueles que entendem a doutrina de Jesus, entendem os mandamentos de Jesus. Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para explicar o que estava na lei. Simples assim. Então, diante disso, a gente precisa levar. Se a gente conheceu a verdade, a gente não pode reter o conhecimento. Reter a verdade, a gente tem que levar a verdade. E Jesus falou que quando o último Filho de Deus fosse convencido pelo Espírito Santo, então ele viria. Então, o Messias, né, o Mestre, o Cristo, explicou muito bem. Basta que a gente preste atenção e se deixe ser convencido pelo Espírito Santo, ok? Fiquem com essa palavra, logo eu volto com mais 11 versículos de Jeremias 42. Fiquem com Deus.